Olha, o governo vai fechar o ano com um rombo de 130 bilhões de reais nas contas públicas. Esse número foi divulgado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A quantia já estava prevista na lei orçamentária de 2023 e é bem menor que a autorizada, de cerca de 230 milhões de reais. Segundo Haddad, o déficit é um reflexo de problemas herdados do governo anterior. Entre eles, a necessidade de recriação de mais de 10 ministérios e do Bolsa Família, que foi substituído pelo Auxílio Brasil. O ministro disse que já colocou na conta 20 bilhões de reais que correspondem à compensação de estados e municípios pela perda de ICMS sobre combustíveis. No entanto, o rombo ainda não inclui o valor do pagamento de precatórios, que são as dívidas que o governo tem obrigação de quitar. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Aodi Cunha, economista, a quem eu agradeço pela disponibilidade. Muito boa noite, Aodi. Boa noite também a quem nos assiste na CNN. Aodi, esse rombo de 130 bilhões de reais significa que o governo está gastando mais do que arrecadando? Isso, é exatamente isso. O governo gasta mais do que ele arrecada. Nós precisamos lembrar que ainda no ano passado, logo após as eleições, o governo em transição, o governo Lula, junto com o Congresso, aprovou um aumento de gastos, né, a chamada PEC dos gastos, que na verdade uma parte era para um aumento permanente do valor do Bolsa Família, mas também outros gastos ligados à área de saúde, educação. Então teve um aumento substancial, teve uma autorização, se mudou o teto de gastos, né, se trocou o teto de gastos e depois esse ano se aprovou uma nova fórmula, né, de regra fiscal, mas esse aumento de gasto já foi autorizado, começou a ser executado e pressiona esse ano o orçamento. E é por isso que o governo, no próximo ano, né, teve uma grande discussão se o governo ia manter essa meta do déficit zero. Ela foi mantida na Lei de Diretriz Orçamentária. O ministro Haddad vem falando que vai continuar fazendo esse esforço, mas há bastante incerteza, né, se o governo vai conseguir reverter esse quadro de déficit e se ele vai conseguir, por exemplo, aprovar novas receitas para cobrir esse déficit atual. Aodi, segundo o ministro da Fazenda, o rombo é um reflexo de problemas herdados do governo anterior. Entre eles, a necessidade de recriação de mais de 10 ministérios e do Bolsa Família. Esse seria o motivo? Eu acho que não é a leitura mais precisa, né? Sempre essa é uma discussão quando troca governo, governos novos tentando colocar a responsabilidade no governo anterior. Eu acho que é uma meia-verdade ao menos, porque o último ano do governo Bolsonaro teve um superávit. É verdade que o aumento que foi aprovado para o Bolsa Família não poderia ser mantido sem um novo orçamento, essa é outra parte da verdade que o ministro Haddad fala, ou seja, para manter o Bolsa Família, que antes era o auxílio emergencial de R$ 600, não havia orçamento, então tinha que ter pedido uma autorização adicional de gasto. Mas além dessa autorização adicional para o Bolsa Família, foram aprovados mais quase 70 milhões de novas despesas, né? Então, é fato que o novo governo está gastando mais e não é só com o Bolsa Família. É legítimo, é do mandato de um novo governo, mas o déficit aumentou. Então, ele está buscando, por exemplo, novas receitas para poder financiar esses gastos adicionais que foram autorizados para esse governo. Aodi, como você disse, no ano passado houve um superávit de mais de 54 bilhões de reais. Isso depois de uma pandemia, em que houve um impacto na economia, não é isso? Exato, né? Você teve uma retração econômica significativa, foi um ano bastante difícil. O governo conseguiu controlar alguns gastos, né, no governo anterior, expandiu outros. Você teve um déficit muito grande no ano ali entre 20 e 21, mas ao longo de 22, aí a economia se recuperou, a arrecadação voltou e se teve uma situação fiscal melhor, né? É verdade também que essa situação fiscal, como eu já falei, ela era um tanto frágil, principalmente nos gastos em relação ao auxílio emergencial que foi aumentado e acabou sendo politicamente também muito difícil de reduzir esses gastos. Então ficou essa pressão para o próximo ano, mas o fato é que, se a gente compara o ano de 2023 com o ano de 2022, houve uma piora fiscal por conta de aumento de gastos. Aodi, o que o governo deve fazer para conter esse rombo?
Bom, eu acho que primeiro eu tenho insistido isso há muito tempo, e isso não é de um governo específico ou outro de governo, mas é uma relação que envolve o Congresso, a sociedade brasileira. A gente tem essa percepção aqui no Brasil de que sempre que nós temos algum problema mais social na área de educação, saúde, a gente sempre precisa gastar mais, né? Às vezes é verdade, mas não é sempre. Não é só com o aumento de gasto. Eu acho que, primeiro, o Brasil precisa começar a olhar com mais critério para a eficiência do gasto público, ver se os recursos estão sendo bem aplicados, monitorar esses gastos. Porque se ele não faz isso, nós vamos sempre por esse caminho de achar que nós precisamos gastar mais, a carga tributária no Brasil já é alta, né? Então, isso torna, toda vez que a gente vai aumentando o gasto, o déficit sobe, daí nós precisamos aumentar a carga tributária. Eu acho que esse é um primeiro ponto muito importante, né? O governo precisa começar a olhar mais, a sociedade como um todo precisa olhar mais para a qualidade do gasto. Agora, dado que foi aprovado esse aumento de gasto, a pior situação é ficar com déficit alto, porque aí a dívida pública sobe, você dificulta um cenário de redução de taxa de juros, isso é ruim para a economia, é ruim para o trabalhador. Então, eu acho que o ministro Haddad, dado que esse aumento de gastos foi aprovado, ele está certo quando fala que é preciso manter um compromisso com o déficit zero no próximo ano ou próximo disso. Há outras alas do governo, mesmo o presidente Lula em um determinado momento, dando um sinal de que não é tão importante ficar com o déficit zero, por que ele não pode ser um pouquinho mais alto? Eu acho que neste debate interno de governo, o ministro Haddad está certo quando fala que é preciso ter persistência em reduzir esse déficit no ano que vem. Oded, aproveitando aqui a nossa conversa, deixa-me tirar uma dúvida. Qual a razão, por que no ano passado, a gestão anterior do Paulo Guedes ainda, o ex-ministro da Economia, o governo anterior cortou gastos e a arrecadação aumentava? E agora o que a gente percebe é que há o aumento aí de taxação, né, de impostos, mas essa arrecadação não aumenta. Como é que funciona isso? Na verdade, a dinâmica do crescimento econômico, ela não depende só de gastos e arrecadação do governo, né? Nós temos uma dinâmica própria do setor privado como um todo. Se nós formos olhar para esses 2 últimos anos, e aí a gente foge dessa discussão, né, de governo, partido, se a gente for olhar no ano passado, no início do ano, o mercado como um todo esperava que o PIB no Brasil ia crescer 1%, ele acabou crescendo 3% no último ano do governo Bolsonaro. Aí, no final do ano passado, foi feita a eleição, ganhou o governo Lula, e o mercado como um todo imaginou de novo que o crescimento econômico desse ano ia ser próximo a 1%. E ele foi de 3%, de novo. O mercado como um todo hoje está imaginando um crescimento mais baixo para o próximo ano, 1,5%, metade do que nós estamos crescendo nesses 2 últimos anos. O que eu acho que aconteceu até agora, mais recentemente, até o meio desse ano, foi que essa surpresa, entre aspas, positiva do PIB, que teve várias razões, o agronegócio, depois teve aumento de gasto público, isso injetou mais renda na economia, com mais renda os impostos também sobem, mas a arrecadação também sobe. Mas é claro que tem um limite nisso, né? A taxa de juros está no nível alto, ela está caindo, mas vai demorar para cair, e a economia desacelera. Quando a economia desacelera, quando você já autorizou gastos maiores, como foi o caso, e com essa desaceleração a arrecadação de impostos cai, é o que está acontecendo agora. A gente começa a ter um déficit maior. Oded, o que esse rombo sinaliza para o mercado exterior e também para os investidores? Bom, eu acho que primeiro nós temos que ter uma clareza também que o mundo todo, principalmente nesse período de pandemia, expandiu gastos, né? Não foram só os países emergentes aqui da América Latina. O mundo ocidental todo, Europa, Estados Unidos, países ricos, expandiram muito gastos quando teve a pandemia, deram transferências de renda para a população. E quando a gente olha, o déficit público nos países como um todo subiu. Então, esse tema de aumento, elevação de déficit, elevação de dívida pública, hoje é um tema global, ele afeta vários países. Agora, é claro que países como o Brasil, que tem um histórico de inflação de décadas um pouco mais preocupante, apesar de a inflação estar sendo controlada agora, tinha um problema lá atrás de falta de recursos na balança de pagamentos para pagar sua dívida, ainda que hoje a situação seja melhor. Esses países como o Brasil, eles têm que ter uma preocupação maior
com controle rápido, com um aumento rápido de crescimento da dívida. E por isso que controlar o déficit, para manter a taxa de juros sob controle, para ter controle da dívida, passam a ser mais relevantes em países como o Brasil. Mas o quadro geral no mundo foi um quadro, infelizmente, mas talvez necessário pelas políticas públicas que a pandemia exigiu, de aumento de déficit público e de aumento de endividamento dos países. Nós conversamos com a Audi Cunha, economista, que eu agradeço pela disponibilidade em conversar conosco da CNN. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite para você e a todos que nos assistem. Boa noite.